Como é que uma verdadeira colcha de retalhos, cheia de reinos, ducados e territórios que eram controlados por potências de fora, se transforma em uma única nação? Hoje a gente vai desvendar essa jornada que foi bem complexa, de quase 50 anos e que forjou a Itália que a gente conhece. É uma história cheia de ideais, manobras políticas e, claro, muitas batalhas decisivas. Para a gente entender essa saga, vamos seguir um roteiro, ok? Primeiro, vamos ver como era essa península toda dividida. Depois, a gente vai conhecer a faísca que começou tudo, o tal do Risorgimento. Em seguida, vamos acompanhar a conquista do território, a tomada de Roma e, no finalzinho, vamos fazer uma reflexão sobre as partes mais complexas desse processo todo. Bom, vamos lá, mergulhando de cabeça nisso. Para entender de verdade a unificação, primeiro a gente precisa visualizar como tudo era fragmentado. O que era a Itália antes de ser de fato a Itália? Olha só este mapa de 1815, logo depois da era de Napoleão. Ele mostra bem a situação. Não existia um país chamado Itália. O que a gente vê é um mosaico de territórios e a maioria controlada por outros povos. O Nordeste era da Áustria, o Sul da Espanha e a parte central era do Papa. A única peça desse tabuleiro que era genuinamente italiana e que tinha força para mudar o jogo estava lá no Noroeste, a Casa de Savoia. A pergunta de US$ 1 milhão é justamente essa. Como é que se costura um país a partir de tantos pedaços diferentes que muitas vezes eram rivais? A resposta está numa combinação de um ideal nacionalista muito forte com a ambição política e militar para fazer esse ideal acontecer. E essa divisão não era só uma linha no mapa, viu? Ia muito além. Imagina só, cada reino tinha suas próprias leis, seu próprio código civil, até o jeito de registrar o nascimento era diferente. Era uma separação burocrática enorme. Viajar de uma região para outra era quase como cruzar a fronteira para outro país. Pois é. E é bem no meio dessa fragmentação toda que uma ideia muito poderosa começa a ganhar corpo. Vamos avançar um pouco para ver como essa construção começou, com o acender de uma chama. E essa chama tem nome, Risorgimento, que significa ressurgimento. Isso era bem mais que um movimento político, sabe? Era tipo um despertar cultural que olhava lá para trás, para a glória da Roma Antiga, para o Renascimento e sonhava em criar uma nova Itália unida. E essa ideia foi cozinhando por décadas até que finalmente explodiu em ação. E quem foi que liderou essa ação toda? Bom, o grande protagonista dessa história foi o Reino da Sardenha, também chamado de Piemonte-Sardenha. Ele era governado pela Casa de Savoia e era o único estado com poder suficiente e, o mais importante, livre da influência estrangeira para poder sonhar em unificar o resto da península. Então, o ponto de virada é em 1848. É aí que o Risorgimento deixa de ser só uma ideia, um movimento de intelectuais e vai para o campo de batalha. O Reino da Sardenha dá o primeiro passo concreto e ataca os territórios que eram controlados pela Áustria. A guerra pela unificação tinha começado de vez. A partir daqui, as coisas começam a acontecer numa velocidade impressionante. A fase de expansão territorial vai redesenhar o mapa da península em pouquíssimos anos. Olha só que diferença! Em pouco mais de uma década, lá por 1860, o Reino da Sardenha já tinha anexado quase todo o norte e o centro. E lá no sul, uma figura lendária, o revolucionário Giuseppe Garibaldi, liderou a conquista. De repente, a bota italiana estava quase toda preenchida. E aí a gente chega numa data fundamental. 17 de março de 1861. Nesse dia, com a maior parte do território já sob seu controle, o parlamento proclama oficialmente o Reino d'Itália, o Reino da Itália. A nação, pelo menos politicamente, nasce aqui. É a certidão de nascimento oficial. Mas a conquista não parou por aí. Ainda faltavam algumas peças importantes nesse quebra-cabeça. Em 1866, depois de mais uma guerra, a região do Vêneto e um pedaço de Friuli são anexados. O novo reino continuava crescendo, peça por peça. Faltava, no entanto, o prêmio mais simbólico de todos, o coração da península e o objetivo final de todo o ressurgimento. Faltava Roma. E esse momento chega em 20 de setembro de 1870. As tropas do Reino da Itália tomam Roma na marra, acabando com o poder do Papa sobre os estados da Igreja. Em março de 1871, o grande sonho se realiza. Roma se torna, oficialmente, a capital da Itália unificada. E a nova bandeira simboliza essa vitória final. O tricolor italiano, agora com o brasão da Casa de Savoia ali no centro, representava a nação que tinha acabado de nascer.
No mapa, pelo menos, o projeto estava completo. Mas sabe como é? Como em toda grande história, sempre tem umas notas de rodapé meio complexas, meio irônicas. Unificar o país no mapa não significou que todos os problemas tinham acabado, não, hein? Dá uma olhada nesse detalhe que é fascinante e ao mesmo tempo meio amargo. Para conseguir o apoio da França na guerra contra a Áustria, que foi crucial, o Reino da Sardenha teve que ceder alguns territórios, e um deles foi a região de Nice, ou Nisa, como se diz em italiano. E aí vem a grande ironia da história. Nice era a cidade natal de ninguém menos que Giuseppe Garibaldi, o herói que conquistou o sul da Itália. Pois é. Isso mostra pra gente que essa grande narrativa da unificação também foi feita de sacrifícios, de acordos políticos, de realidades bem complicadas. O herói que ajudou a criar a Itália viu a sua própria terra natal ficar de fora do país que ele ajudou a construir. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Porque uma coisa é você desenhar as fronteiras de um país no mapa. Outra coisa, bem diferente, é criar um sentimento de identidade nacional, de pertencimento, fazer os italianos, como se dizia na época. Esse era um desafio totalmente novo, que ia durar muitas e muitas gerações. A unificação do território foi só o primeiro passo.